Bom, vamos lá então para a parte 4 da aula 6, a parte final. Nessa parte a gente vai tratar da conversão de tipos de dados na linguagem C. Essa é a mesma tabela que eu apresentei para vocês na aula 4. Nela a gente tem todos os tipos de dados da linguagem C, organizados aqui da menor capacidade para maior capacidade. Por exemplo, o tipo char, ele alcança o limite máximo de armazenamento dele é o número 127 e o short int o número 32.767. Mas a linguagem C permite que você transfira o valor ou o dado de um tipo de variável para outro tipo de variável. E esse tipo de conversão pode ou não alterar o valor do dado que está sendo convertido. Por exemplo, a gente tem aqui o tipo unsigned char, que varia de 0 a 255. Então, esse tipo ele não armazena valores negativos. Então, se você transfere para esse tipo um valor negativo, obviamente que ele vai ter como resultado um comportamento não esperado. Mas vamos ver alguns exemplos então. As conversões elas são feitas de duas formas, na forma implícita e na forma explícita. Na forma implícita, vamos tomar aqui como exemplo a variável A, que eu estou atribuindo a ela o número 152.784. Quando eu transfiro o valor dessa variável para a variável B, que é do tipo float, o resultado não vai implicar em nenhuma alteração drástica no valor convertido. Apenas foi acrescido aqui o ponto zero, a parte decimal do tipo float. Agora, na conversão explícita, também chamada de typecasting, ocorre o seguinte. Digamos que eu tenho aqui a variável A valendo 7 e a variável B valendo 2. Se eu tento converter o conteúdo da variável A por B para a variável C, que é do tipo float, o resultado vai ser um resultado inesperado, vai dar 3 e não 3,5, porque a gente já viu na aula anterior que a divisão entre inteiros sempre resulta no número inteiro. E aí que entra o typecasting. O typecasting vai fazer com que essa operação trabalhe como se fosse um float, resultando então no número 3.5. Então, o typecasting nada mais é do que você explicitar, entre parênteses, o tipo desejado. Mas eu vou colocar aqui agora um outro exemplo mais interessante. Digamos que eu tenha uma variável do tipo int que vale 300 e eu quero converter essa variável para um tipo char. Como o tipo char varia de menos 128 a mais 127, e o unsigned char de 0 a 255, então significa que eles podem representar apenas 256 números diferentes. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma lista, tá, com 256 posições e em cada posição eu vou atribuir um valor do tipo char, começando pelo primeiro valor. Então, na primeira posição dessa lista, eu vou colocar o menos 128, na segunda posição o menos 127 e assim sucessivamente até chegar no número 127, que vai ser armazenado na posição 256. E o que a linguagem C vai fazer para converter esse número e jogar aqui dentro? A linguagem C ela vai pensar da seguinte maneira, ela vai olhar para essa lista e ela vai ver que o limite máximo aqui é o número 127 e que o próximo número seria o número 128. Então o que ela faz? Ela recomeça aqui no início dessa lista tentando guardar o número 128 aqui. Então o 128 ficaria guardado aqui na posição 1, o 129 na posição 2 e ela vai fazendo isso sucessivamente até chegar no número 300. Tá? Então a representação do número 300 nessa lista ficaria aqui na posição 173, tá? E aí o que ela faz? Ela olha e verifica qual é o número guardado, o número representado por essa posição. É o número 44. Então ela assume como o número 44 a conversão do número 300. Se você ainda ficou com dúvida, escreve aí nos comentários que eu te ajudo. Bom, vamos agora para o código para testar essas conversões. Eu estou aqui com o código já aberto, tá? E a gente vai testar a seguinte conversão. Eu tenho aqui a variável A valendo 7, a variável B valendo 2, e eu estou então dividindo o 7 pelo 2 para guardar na variável C, que é um tipo float. Né? Eu estou mandando imprimir aqui uma porcentagem F, mandando imprimir a variável C. Vamos verificar o resultado. Está lá o número 3, como era esperado. Né? A divisão entre 7 e 2, que são inteiros, vai resultar no número 3. Então, vamos aplicar aqui entre parênteses, vamos colocar o float.
e vamos testar. Tá aí, resultado 3.5. Então a gente encerra agora nessa aula o ciclo básico da linguagem C e a partir da aula 7 a gente vai começar com a resolução de exercícios. Mas é muito importante que você tenha assistido todas essas aulas desse ciclo básico, porque a teoria apresentada vai ser necessária para a solução dos próximos exercícios. É isso. Se você gostou dessa aula e ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, dá um joinha e compartilhe esse vídeo com seus colegas de classe. Nos vemos então na parte 2 do nosso curso.